7h15, atenção, mas olha, muita gente olha para os gordinhos, os chamados gordinhos, né? E na maioria das vezes com sarcasmo, chacota, ofensa, esse ar de brincadeira, mas isso não é legal. São realmente histórias interessantes que você acaba entendendo que há muito preconceito com relação a isso. Vários relatos, apelidos pejorativos, ofensas que essas pessoas recebem conforme o tempo passa, o passar dos anos. O que pouca gente se dá conta é que a obesidade, muitas das vezes, é uma doença. Você entende? A pessoa, mas ela é assim porque ela quer. Não, existe decorrência de várias doenças. Estão incluídas no rol daquelas que têm necessidades especiais e, como tais, têm acesso a alguns direitos. Um deles é o assento específico dentro do transporte público, direito garantido por lei. Mas a pergunta é: o obeso reconhece esse direito? Conhece esse direito? E as pessoas em geral sabem que é preciso, por exemplo, dar lugar para essas pessoas obesas dentro dos ônibus? Vamos entender atentamente, acompanhar reportagem do Léo Barreto e do glorioso Miro Ribeiro. Balança aí. A placa na janela do ônibus indica para quem é a prioridade dos assentos. Normalmente, vemos esta regra sendo cumprida para beneficiar idosos e gestantes, mas ela também se aplica a pessoas que sofrem com obesidade. Para muitas delas, a catraca é um obstáculo e tanto. Um transtorno, porque eu tenho um machucado, que eu tô gordinha ainda, mas eu já cheguei a pesar 115 quilos. E eu sou machucada aqui hoje, eu tenho problema na coluna por causa da catraca do ônibus, que eu fui imprensada. Por conta da dificuldade em passar na catraca, é que os assentos da parte dianteira do veículo são reservados. Mas quando eles já estão ocupados, quem está nos bancos traseiros deve ceder ainda assim o lugar. O problema é que nem sempre isso acontece. Para Jéssica, entrar em um ônibus é sempre aventurar-se, irá encontrar pessoas sensíveis ao seu problema a ponto de lhe cederem o assento. Eu entro no ônibus, as pessoas não me cedem lugar, assim, por causa do meu peso, assim. Tem algumas pessoas que cedem, mas tem algumas não. Em Sergipe, o número de pessoas obesas é de pouco mais de 377 mil, segundo a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas. Boa parte dessas pessoas faz uso do transporte coletivo na região metropolitana de Aracaju. Mas além da dificuldade de mobilidade, elas precisam enfrentar o preconceito. O que já chegaram a falar? Você dá gorda demais. Logo no começo eu me senti incomodada, mas depois foi passando. Muito preconceito. Aí só quer apontar o dedo, não é isso? Só falar das pessoas, mas a gente releva. Muito mais que a vontade compulsiva de comer, obesidade é uma doença séria e grave. É uma doença crônica que leva a um estado inflamatório importante e pode acarretar nas mais diversas comorbidades, como hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, aumento da incidência de câncer. Então, a obesidade é sim um problema grave de saúde. Diante da falta de conhecimento sobre a gravidade da doença e muitas vezes da falta de respeito com quem sofre dessa patologia, foi necessária a criação de diversas leis pelo país. Aracaju é uma das capitais que regulamenta os direitos de quem possui obesidade. A lei é de 2016 e garante aos passageiros obesos usuários do transporte coletivo urbano, no âmbito do município de Aracaju, a desobrigação de utilizar as catracas do ônibus. Estabelece ainda que não haverá restrições nos ônibus quanto ao número de passageiros obesos beneficiados por esta lei. Quando a lei não é suficiente para garantir uma viagem digna e confortável a esses passageiros, cobradores e motoristas entram em ação. Pessoal, você dá o lugar para o rapaz aí, que ele está com problema de mobilidade aí, por favor. No caso, sempre eu peço, né, para que as pessoas que estão no local deles que deem, né? Ou, nem só isso, como as gestantes também, pessoas deficientes, que às vezes as pessoas olham e ignoram, né? Deixa eu passar, mas sempre eu estou pedindo para alguém ceder o lugar, né? Alguns às vezes reclamam, mas acabam cedendo. E eu me sinto no lugar, né, das pessoas também, aí como eu não queria também passar por aquilo ali, que eu sei que eles ficam mais incomodados, né, pela situação da pessoa, né, a forma ali dele estar. Aí eu acredito que fica mais confortável eles sentados ali. Eu peço para que alguém levante e dê o lugar para que ela sente para mim sair, porque ela tem dificuldade de se segurar em pé.
O CETRANSP defende, através de campanhas educativas, indicação dentro do ônibus e também orientação aos seus colaboradores em cursos de capacitação, que essa prioridade às pessoas deve existir independente da demarcação do assento. É uma iniciativa de respeito, de consciência realmente do bem coletivo. Os demais que portam gratuidade, que não têm essa dificuldade de locomoção e que por isso não conseguem passar na catraca, eles podem utilizar o ônibus inteiro. Aquelas pessoas que podem fazer o uso da catraca, elas devem fazer o uso desse direito, que gera inclusive cidadania ali no ônibus. Seja obeso, gestante ou idoso, todos têm direito de ir e vir. Isso garantido por lei. Mas poder contar com a empatia e a educação do outro é, sem dúvida, muito melhor. Se partir de alguém é bem melhor. Por quê? É a gentileza, né? A gentileza do ser humano, que é o básico.